Bom, o processo que a gente vem fazendo desde as primeiras aulas a respeito de Luma Key, Chroma Key e agora no Difference Mat é o processo de manusear o alpha, tá? E modificá-lo para que a gente tenha valores entre 0 e 1 que representem o nosso alpha de maneira mais sólida, tá? Basicamente, quando a gente tem aqui, por exemplo, um color lookup, eu vou fazer o core aqui, né, a parte de dentro seja mais branca, eu vou mover aqui para a esquerda, eu vou ter aqui um resultado como esse. Então, por exemplo, vamos dizer que todo pixel 0,5.5 vai ter valor 1, e se eu mover o nosso black point, aqui o nosso 0, ele vai escurecer. Então, se eu, por exemplo, colocar aqui ponto 2, tá? Então, o que a gente está fazendo ao fazer isso é um processo de remapear valores. Então, a gente está dizendo que todo pixel que tinha valor 0,5 passou, ou superior passou a ser 1, todo pixel que tinha valor 0,2 ou inferior passou a ser 0. Tá? Então, se a gente fizer essa mesma coisa aqui no grade, então, vou fazer aqui um black point, ponto 2, e o nosso white point, ponto 5, que são exatamente os valores que a gente fez aqui, ponto 5 e ponto 2, a gente vai ter o mesmo resultado. Tá? Então, vou comparar aqui esse alfa com esse, são exatamente iguais. Esse processo de remapear valores entre 0 e 1, que a gente está aqui muito claro aqui, ó, no grade, inclusive, então tudo que era 0,2 passou a ser 0, tudo que era 0,2 e inferior passou a ser 0, tudo que era 0,5 ou superior passou a ser 1. Esse processo nada mais é que um processo de normalização. Esse processo de normalização a gente geralmente vê no grade, então quando a gente está ali fazendo uma normalização de cor, né? Mas ele pode ser aplicado em diferentes outras situações que podem ser úteis, tá? Então eu tenho aqui um exemplo que é o seguinte. Eu criei esse checkerboard, tá? Coloquei aqui um transform e tem aqui uma animação. Coloquei até o frame 40 aqui, eu tenho uma animação. Então se eu tocar isso aqui, o checkerboard está fazendo isso, tá? E digamos que eu quero que quando o checkerboard estiver numa altura mínima, ele tenha esse valor aqui, por exemplo, tem essa cor. E quando ele estiver numa altura máxima, eu quero que ele tenha essa cor aqui. Tá? Então eu faria isso como? Faria um dissolve, né? E eu quero animar esse dissolve entre 0 e 1, que ele está aqui, né? Dissolve 0 e 1, baseado na altura que eu tenho aqui, no deslocamento de altura, ou seja, no meu y. Tá? Então, uma maneira muito, talvez empírica de fazer, que você até saiba fazer, você simplesmente pegaria esse cara, vai duplicar, vai pensar, bom, eu não me preocupo aqui com o translate no X, né? Então eu vou até deletar. Só me importa a altura, tá? Então esse cara indo aqui para cima e para baixo, se eu olhar aqui, eu quero fazer essa animação, essa curva animação ficar compreendida entre 0 e 1. Meio que empiricamente você já pode pensar, bom, se eu quero fazer isso aqui virar entre 0 e 1, eu tenho que mover todo mundo para cima. Vou parar aqui na minha base. Aí você vai se perguntar, pô, quem que é a minha base? A base, efetivamente, é o teu menor valor. Tá? Então, antes de fazer isso manualmente, vamos fazer o seguinte. Quem que é o meu menor valor? O menor valor é esse cara aqui no meu frame 1. Então, eu tenho aqui 546. Então, se você for fazer uma expressão aqui, você vai dizer curve, e você disser menos esse valor, menos 546, a gente vai ter o quê? 0. Está ali o resultado. Então, movi a minha curva toda para 0 de maneira automática, né? Não manualmente. Então tá, aí você vai continuar aqui, você vai ver que agora os valores foram remapeados, né? A gente acabou adicionando 546 em todos os valores aqui, toda a nossa curva, até que a gente chega no último aqui e você fala, bom, eu queria que esse cara fosse 1, na verdade, porque eu quero ele entre 0 e 1. O 0 eu já tenho, 1, quem que é 1? 1 é o meu valor máximo aqui, tá? Então, se você fizer uma seleção, você já consegue fazer até por essa linha horizontal aqui, ó. Você já sabe pelo bounding box aqui da linha quem que é o teu valor máximo. Você quer que o teu valor máximo seja 1. Então, aqui no frame 1040, se eu fizer aqui a nossa expressão, então eu tenho curva menos 546, que era o teu valor mínimo, ou seja, o teu valor inicial, divididos por 976, eu vou ter exatamente 1. Tá? Então, se eu der um OK aqui, vou dar um F para dar um frame na minha curva, o que eu tenho? Eu tenho um resultado normalizado. Então, eu tenho aquela animação agora normalizada entre 0 e 1. Aí você poderia simplesmente usar essa animação para dirigir o teu dissolve. Então, tá lá. Agora, se eu der um play aqui, a gente vai ver que dependendo do quanto ele vai para cima e vai para baixo, ele vai mudando de cor proporcionalmente à nossa animação.
Então, esse processo que a gente fez manual, ele sofreria um pouco se você mudasse isso aqui novamente. Então, se essa animação mudar, você teria que copiar novamente, fazer todo o processo novamente. E sem contar que ao fazer manualmente, a gente acabou colocando aqui uns valores meio que na força bruta aqui, né? A gente colocou uns valores que poderiam talvez ser variáveis, que a gente poderia alimentar, só dizer quem que é o mínimo, quem que é o máximo e automaticamente ter isso aqui como uma curva que vai se auto-atualizar a partir do momento que a animação original atualize também. Tá? Então, antes da gente automatizar esse processo um pouco mais e eu te mostrar como é que é isso, deixa eu só te mostrar basicamente como que a gente chega de maneira genérica nessa forma, tá? E daí a gente vai aplicar essa fórmula e automatizar esse processo. Bom, aqui a gente tem uma curva genérica, tá? Que eu estabeleci arbitrariamente que o valor mínimo é 4 e o valor máximo é 10. A gente já sabe que para normalizar um range de valores, eu quero estabelecer sempre que o meu mínimo é 0 e que o meu máximo é 1. Tá? Então essas são as minhas condições para normalizar entre 0 e 1 qualquer range que eu tenha. Tá? Então se eu tenho essa curva e eu quero que o meu valor mínimo seja 0, qual que é o meu primeiro valor e meu valor mínimo nessa curva efetivamente? Eu quero que o meu valor mínimo seja 0. Então eu tenho 4 e eu quero que esse cara seja 0. Então se eu subtrair 4 menos 4, lógico, eu vou ter igual a 0, né? Então, quando a minha curva estiver em valor mínimo, ou seja, quando o meu C for menos meu valor mínimo, eu quero estabelecer que isso seja igual a 0. Então, a minha curva está aqui, eu vou dizer que o primeiro valor 4 menos o valor mínimo 4 vai ser igual a 0. Perfeito. Então, já tenho a primeira parte da minha fórmula. Curva menos o mínimo. O que acontece quando a gente alimentar o valor máximo nessa curva? O que a gente quer? A gente quer que ele seja igual a 1, né? Então, o meu valor máximo, quando normalizar, tem que ser igual a 1. Então, se eu colocar 10 menos o mínimo, que no caso da minha curva é 4, eu quero que isso seja igual a 1. Então, 6 claramente não é igual a 1. Que operação matemática a gente pode fazer para fazer o 6 virar igual a 1? Você pode simplesmente dividir por ele mesmo. Né? Então, se você dividir 6 por ele mesmo, vai ser igual a 1. E o que é ele mesmo nessa forma? Nessa fórmula é o valor máximo menos o valor mínimo. Né? Isso é 6. Então, se você pegar a nossa fórmula aqui, curva menos o mínimo, C menos o mínimo, e dividir pelo valor máximo menos o valor mínimo, tem que ser igual a 1. Tá? Então, vamos fazer agora só rapidamente aqui a prova real dessa forma. Então, qualquer valor da minha curva menos o mínimo dividido pelo máximo menos o mínimo. Como é que eu quero o mínimo que seja igual a 0? Então, qual é o meu valor mínimo? Aqui é 4. Então, 4 menos 4 dá 0. 0 dividido por qualquer coisa já vai ser igual a 0. Tá? Então, essa curva aqui validou no 0. Essa fórmula validou no 0. O valor máximo eu quero que seja igual a 1. Qual que é o meu valor máximo? 10. Então, 10 menos o valor mínimo 4, então dá 6 nesse lado, divididos pelo valor máximo menos o mínimo. 10 menos 4, 6. Então, 6 dividido por 6, igual a 1. Validou. Então, essa aqui é a fórmula para definir a normalização de qualquer range entre 0 e 1. Tá? Do que você precisa é o valor mínimo e o valor máximo. Então, vamos agora aplicar essa fórmula no Nuke e automatizar aquele processo que a gente estava vendo antes. Bom, estamos aqui de volta no Nuke, vamos automatizar esse processo, tá? De acordo com a fórmula que a gente acabou de ver. Então, eu vou criar aqui um no-op. Vamos lá, eu vou criar aqui dentro do meu no-op, eu vou manage user knobs, add floating point slider. Tá? Então, esse cara aqui vai ser meu primeiro atributo, chamado de curve anim. Podia ser qualquer coisa, vou definir como curve anim, só por curva animada, né? Que é o nosso primeiro parâmetro aqui. Então, eu vou pegar desse gizmo aqui, que é o cara, né, desse transform, está indo para cima e para baixo, eu quero alimentar aqui no meu curve anim, eu quero alimentar com esse valor aqui. Tá? Então, se eu olhar agora o meu no-op, está aqui a minha curva. Né? Então, de acordo com a nossa forma, quais são as outras variáveis que nos faltam agora? Então, a gente só precisa saber o valor mínimo da curva e o valor máximo, e depois montar a fórmula efetivamente. Então, voltando aqui, Manage User Knobs, vou colocar um divider liner aqui, só para ficar mais organizado, tá? Floating Point Slider, e vou chamar esse cara de Curve Min. Então tá aqui,
e vou fazer um outro cara, vou chamar de curve max. Então a gente tem aqui o mínimo e o máximo, tá? Vou colocar aqui mais um divider line, para ficar bem organizadinho. E agora eu vou colocar aqui mais um floating point slider, porque daqui vai ser o nosso resultado efetivo da nossa forma. Então eu vou chamar isso aqui, sei lá, normalized, por exemplo. Copiei, colei, então tá aqui. Muito bem, então aqui eu tenho que alimentar a minha curva com valor mínimo, tenho que alimentar com valor máximo, e aqui eu quero o resultado automático toda vez que eu tiver aqueles dois parâmetros preenchidos, eu quero que ele me dê essa fórmula. A fórmula é a curva menos o mínimo dividido pelo máximo menos o mínimo. Então, qual que é a curva? A curva a gente já estabeleceu aqui como nosso primeiro atributo, que é o curve anim. Então, vem aqui, vamos colocar nossa expressão. Então, vou abrir aqui um parênteses e vou dizer curve anim menos o curve min. E eu quero que isso tudo divididos pelo curve max menos o curve min, tá? Então essa fórmula é exatamente essa fórmula que a gente vê, curve menos min, então a gente chamou o atributo de curve min, eu vou dividido pelo máximo menos o mínimo, e a gente chamou do atributo de curve max menos curve min, tá? Então eu vou dar um ok. Claro que a fórmula está falhando aqui porque eu não tenho valor de mínimo nem máximo, então tá fazendo a divisão por zero, está dando um valor infinito, né? Então agora eu já tenho aqui um cara que é automatizado. A única coisa que eu preciso descobrir então é o meu valor máximo e o meu valor mínimo. Você lembra que nessa curva aqui o valor mínimo estava lá no frame 1001, ou seja, era 546. Então vem aqui de 546. E o meu valor máximo está aqui no frame 1040, que é 430. Então se eu colocar aqui 430, está aqui, normalizou. Ou seja, 1 no caso, né, quando tiver o máximo, e o mínimo está aqui, 0. Então, em vez de você alimentar agora com esse cara, vou até deletar, vamos resetar esse dissolve aqui, e você vai usar efetivamente esse valor aqui, tá? Então, agora esse cara está automático. Toda vez que essa curva mudar, como ela está linkando automaticamente aqui dentro, a única coisa que você precisa descobrir aí é o valor mínimo e o valor máximo, tá? Existem outras opções, outras possibilidades de você fazer isso automaticamente. Entra um pouco mais dentro de Python. Até vou te mostrar rapidamente uma outra possibilidade. Mas a princípio, você já teria um cara funcionando. A única coisa que você precisa fazer sempre é olhar a tua curva e descobrir lá onde é que está o valor máximo e o valor mínimo na curva e preencher esses valores aqui. Então, claro, se a gente quiser dar uma automatizada um pouco maior ainda, o que é esse valor 546? Esse 546 é o frame que a gente está pegando essa curva aqui, né? Frame 1001. Então, se você pegar esse mesmo valor aqui e dizer aqui, ó, eu quero parar no 1001, ele vai me dar 546. Só que eu acabei de fazer o quê? Eu acabei de fazer hard-coded, né? Eu coloquei aqui um valor aqui, ó, manualmente. Então, ainda é o caminho que a gente quer, mas ainda assim tá manual, né? O que você poderia fazer, tanto para o mínimo quanto para o máximo, eu vou fazer só para o mínimo aqui, só para você ver, vai ser uma coisa meio assim, ó. Você pode vir aqui e no curve min, vou colocar aqui um integer knob, porque esse aqui eu vou chamar de frame min, tá? Então esse aqui é o valor em qual frame que eu vou ter, vou até colocar para cima, qual frame que eu tenho o valor mínimo. Então no caso eu sei que é no 1001, tá? Então você pode colocar aqui 1001. Então aqui dentro dessa fórmula, em vez de fazer manualmente, você poderia já mudar aqui, em vez de ser 1001, você pode colocar aqui a expressão frame min. Tá? Então, toda vez que você mudar aqui, ó, o frame, ele vai mudar qual que é o valor mínimo aqui. Tá? No caso, a gente está fazendo aqui hard-coded também. Então, você está nesse frame, descobriu esse frame, você tem que vir aqui e botar o valor do frame ali. Claro que o Nuke tem uma possibilidade muito boa, que se você apertar só X, ele bota para você, dentro de qualquer parâmetro, o frame que você está atual. Tá? Então, isso aqui seria rápido. Mas muita gente não sabe que o X funciona dentro desses parâmetros também para te dar o valor do frame. O que você poderia fazer então? Vamos pensar que a gente poderia ter um botão que você fala assim, ó, clica aqui, preencha o valor do frame que eu estou aqui e ele automaticamente vai atualizar o meu curve min. Tá? Então, pode fazer aqui um Manage User Knobs,
dentro aqui do frame in, eu vou colocar agora um Python script button. Vou chamar aqui getMin. Tá? Então esse aqui é o nome do meu botão. E o Python que eu quero aqui dentro é o seguinte. Eu quero nuke.thisNode. Isso aqui é um pouquinho mais avançado, mas eu só quero te mostrar que dá para automatizar esse processo ainda mais. E você poderia dizer aqui que no knob, o knob que a gente criou, que é esse cara, que é o frameMin. Então coloca ali frameMin. Eu quero colocar o valor, setValue. Eu quero colocar o valor do frame que eu estou. Então vai ser nuke.frame. Tá? Então agora eu criei aqui um Python que está nesse botão. Vou colocar aqui que eu não quero que ele vá na outra linha. Então ele fica do ladinho. Então toda vez que eu clicar aqui no getMin, ele vai pegar o frame que eu tiver, vai alimentar aqui no frameMin, e esse cara, como está alimentando o meu curveMin, ele vai trocar o valor. Tá? Então aqui você poderia ter feito um botão, em vez de ser só botar X aqui, tem um botão que faz a mesma coisa. Tá? Você poderia fazer a mesma coisa aqui para o curveMax. Então deixa eu fazer e já volto aqui. Muito bem, então agora tem aqui um getMax, que toda vez que eu clico aqui, ele atualiza um frameMax e automaticamente essa curva que está aqui dentro do curveMax está pegando a curva nin, que é essa primeira curva que a gente colocou lá, e fazendo um framehold do valor de acordo com o meu frameMax, então o meu frame máximo. Tá? Então isso aqui seria um outro jeito também de automatizar o processo. Vai no primeiro, vai no último, né, no máximo, mínimo. Aqui não, por qualquer motivo eu tenho um keyframe, então tá aqui. Então esse aqui seria, poderia criar esse gizmo aqui e chamar de normalize. Tá? Então é ter o gizmo para normalizar valores. A única coisa que você precisa fazer é atualizar o teu curve nin, e daí descobrir quem é o máximo e o mínimo, e clicar no botão getMin, getMax, e o teu resultado vai estar aqui. Tá? Existem também algumas situações, só para finalizar, que você pode ter interesse em ter não só o valor mínimo entre 0 e 1, mas entre outros valores. Então, deixa eu te mostrar isso por último, e aí a gente encerra por hoje. Nas situações que você quer ter o range não só entre 0 e 1 e você quer definir um novo mínimo e um novo máximo, o Nuke tem uma função matemática que faz isso para você, que se chama lerp. Então como é que seria isso? Eu vou colocar aqui o Manage User Knobs, vou aqui no meu final, vou colocar mais um divider line e vou colocar aqui o teu new min, ou seja, o teu novo valor mínimo que você quer, tá? E vou criar um novo e vou chamar teu novo max, tá? Então, por padrão, já estão aqui zerados, né? 0 e 1. Então, digamos que, por enquanto, o teu novo mínimo é 0 e o teu novo max é 1, só para não dar erro na forma. E a fórmula para te dar isso é essa lerp que eu te falei. Então, eu vou colocar aqui um novo floating point slider e vou chamar esse cara de new range, tá? É um nome meio bobo aqui, mas você pode botar o nome que você quiser, tá? E como é que eu calculo isso? Eu vou colocar aqui até mais um divider aqui para ficar bem organizado. Seguinte, então como é que usa a forma, a expressão lerp? Você vai digitar lerp e ela precisa de 5 atributos, tá? Então, o primeiro atributo que você precisa é o teu mínimo antigo. Nosso mínimo antigo a gente definiu que era o nosso curveMin. Vou colocar uma vírgula e qual que é o teu novo mínimo? Nosso novo mínimo é o nosso new min, tá? Qual que é o teu... Depois do mínimo você vai fazer o máximo. Então, quem que é o máximo? O teu antigo máximo era curveMax. E agora eu vou colocar o novo máximo. Então, new max. E por fim, o último atributo que você precisa é a curva de onde você vai estar tirando esses valores. E a gente definiu antes que a curva inicial é essa cara chamada curveAnim. Tá? Então, essa é a fórmula para você estabelecer novos valores mínimos e máximos. Então aqui ele já está dando 0,15, que é justamente o mesmo valor do meu normalizado aqui. Por quê? Porque eu, por enquanto, estou usando aqui 0 e 1, que é justamente o valor normalizado. Então eu vou olhar aqui no meu Curve Editor, eu vou deixar aqui o Normalized e o New Range. Tá? Então vou dar um frame aqui. Então agora se eu começar a mover o meu novo mínimo, olha o que ele está fazendo. Tá? E se eu começar a subir o meu novo máximo, tá lá, estou escalonando agora a minha curva. Então, dessa forma, você consegue definir novos valores mínimos e novos valores máximos. Inclusive, se você quiser inverter, você pode dizer que o meu novo mínimo é 1
e o meu novo máximo é 0, o que você tem? Você tem justamente o inverso da curva que você tinha antes. Tá? Então esse aqui seria um gizmo mais completo. Ainda dá para automatizar um pouco mais esse processo todo, mas eu queria te mostrar que esse processo de normalização é super importante dentro do Nuke, super útil para diversos fatores. Acho que você vai se deparar em várias situações que você quer usar uma informação de tracking, uma informação de transformação, de escala para dirigir, seja um grade, para dirigir um dissolve, um defocus. Tem várias situações que você vai utilizar essa necessidade de ter 0 e 1, inclusive aqui um novo mínimo. Tá? Você pode definir que num deslocamento, tá? Alguma coisa está deslocando daqui até lá, do canto esquerdo para o canto direito da tela, você tem um defocus que vai ser no mínimo eu quero esse valor e no máximo eu quero outro valor. Tá? Então você pode automatizar bastante os processos usando esse conceito. Por fim, eu só queria dizer que quando eu me deparei com a necessidade de ter isso, eu pensei, não é possível que ninguém inventou isso ainda. Tá? E a verdade, claro, que já existia um gizmo que faz isso, ele se chama Curve Remapper, foi feito pelo, acho que é o Ben McEwen, que fez esse gizmo. Ele faz exatamente as coisas que a gente faz, inclusive com uma expressão aqui que pega automaticamente o mínimo e o máximo da curva, então você não precisa ficar clicando. Tá? Então a única coisa que você precisa fazer efetivamente é copiar a curva aqui para dentro, só que se você clicar Find Minimum and Maximum, ele não funciona, você tem que transformar isso, bakear para keyframes, tá? Então estou fazendo um Edit Generate aqui, vou bakear todo mundo. E agora, se eu clicar aqui, ele acha lá os valores que a gente tinha antes, tá? Que você já tinha visto. Inclusive aqui o nosso normalize. Então, o mínimo era 546, está aqui o 546 automaticamente. E o máximo 430 ele achou aqui também, através de um clique. E daí você tem aqui ele deixou o mínimo como 0 e o máximo com 1, porque ele já está normalizado o valor da curva. E daí você pode mexer aqui e definir novos mínimos e máximos. Tá? Então, fica à vontade aí. Acho que essa ferramenta dele é útil. Mas acho que é super válido você aprender a fazer o processo. Quem sabe você cria o teu só para você fixar esses conceitos na tua cabeça. E a partir daí você pode até utilizar o Curve Remapper, não precisa usar efetivamente o teu, afinal de contas já está pronto, né? Acho que o que vale é você fixar esses conhecimentos. Tá? Então é isso. Espero que tenha sido útil, que você tenha aprendido coisas novas aí. E a gente se vê na próxima. Valeu, abraço!